Bom dia, terça-feira, dia de falar sobre câncer de mama, por que nossa fisiologia cria essa doença tão assustadora que ainda está ceifando a vida de muitas mulheres. E a gente vem trazer essas informações porque pela medicina germânica a gente consegue entender muito por que nosso corpo cria, por que nosso corpo faz isso. E isso faz a gente olhar com uma perspectiva mais tranquila, mais calma, com menos medo. E nossa intenção de trazer esse conhecimento é isso. Nós já fomos mulheres muito medrosas. Eliana já chegou, pode enviar o convite para participar ao vivo, Eliana. Bom dia, Ana. Muito prazer ter vocês aqui com a gente, também quem vai assistir a gravação. É sempre muito bom nós mulheres, a gente se fortalecer entre nós, porque o que será de nós se a gente não tiver as amigas, as colegas, as companheiras? Até nos medos a gente pode se ajudar e se fortalecer, né? Então é essa força que a gente encontra uma na outra que faz nossa vida se fortalecer. Nós mulheres não sabemos viver sem companhias, sem parcerias de uma da outra, né? Então a Eliana é uma colega minha, terapeuta também da medicina germânica, que já está psicóloga também especializada, né? Então, mas ela é uma estudante, uma amante da medicina germânica, e por isso chamei ela para participar hoje comigo ao vivo, para trazer um pouco de novidade, porque sempre eu falando assim, parece que fica muito monótono, né? Então, Eliana, muito prazer ter você aqui. Vamos dar uma ajustada no nosso foco para nossos rostos aparecerem. Então, Eliana, o que eu sei de você é que você mora em Santa Catarina, que você é uma pessoa muito bondosa, que já me ajudou muito nessa caminhada de autocura e também está ajudando muitas pessoas nessa jornada, né? Então, eu sei que você tem muito a partilhar e trazer de contribuição para as mulheres que ainda têm medo do câncer de mama ou que ainda não sabem por que tantas mulheres são atingidas por esse câncer, né? Porque nosso corpo é perfeito, então por que acontecem essas imperfeições, né? Tudo tem explicação fisiológica e... tá dando uns barulhos aí. Os celulares que são sensíveis, qualquer movimento um pega do outro, né? Então, Eliana, se apresente, diga quem você veio, fique bem à vontade, a casa é sua. Bom dia, Cristina. É sempre um prazer estar aqui contigo e partilhar dessas nossas experiências como terapeutas germânicas, né? E as nossas vivências também, né? Bom, falar sobre câncer de mama tem muitas coisas envolvidas, né? Eu na família tenho muitos casos de não só de mama, mas de outros tecidos também. E olhar para tudo isso é muito... Dói, né? Dói. E o que eu posso contribuir para a nossa live hoje é contar um pouco da minha experiência, não do câncer de mamas, mas de diagnósticos, né? E a gente, quando faz o autoexame, quando vai no médico, ele prescreve uma mamografia, um ultrassom, que vem ali um laudo preocupante, né? Então, vou falar um pouquinho sobre o meu caso, né? Que é para ajudar a esclarecer um pouco, né? Eu tive várias pessoas da família, tias próximas, tias do pai, tias da mãe, que com câncer de mama. E isso preocupa bastante a gente. Quando a gente é muito jovem, a gente não tem conhecimento, né? Então, comecei numa maratona de ir ao médico todo ano fazer mamografia, ultrassom. E a médica sempre falava, sua mama é densa, né? Ficamos ali todo ano vasculhando essa mama densa, né? E eu, muito nova, não entendia muito. Quando eu fiz, acho que minha primeira mamografia, acho que eu tinha uns 30 anos, mais ou menos. E desde lá, então, fica essa né?
como eu fosse, essa ansiedade. Ah, quando será que eu vou ter um câncer, né? E depois que você conhece. Já fica, já fica esperando Exatamente. aparecer, né? É como se fosse uma condenação, né? Uma prescrição lá do teu DNA que não vai ter outra opção para ti a não desenvolver um câncer, né? E quando a gente começa a se autoconhecer, o autoconhecimento, mas não é esse autoconhecimento assim superficial, o profundo, né? De saber por que você se comporta da maneira que você se comporta. E aí, conhecendo a medicina germânica, me trouxe tudo isso. Através da medicina germânica, da medicina chinesa, eu vou ter que falar dos professores aqui, né, dos mestres que nos acompanham, cada um tem o seu, mas eu tenho vários aí que ajudou a esclarecer esse comportamento, né? Porque que eu sou uma pessoa que se preocupa com todo mundo. Eu sou aquela, eu posso dizer que eu sou uma mãe sem filhos, né? Então todo mundo representa alguma coisa para mim muito forte. Então é a minha percepção sobre o mundo, sobre o meu mundo, né? Sobre o que é ser Eliana. E esse diagnóstico de mama dense, quando você se aprofunda, você fica com medo. Você tem aquele medo, né? E aí eu fui brincando com a medicina germânica, porque quando a gente começa a estudar, a gente brinca de detetive de nós mesmos. O que eu tenho mama densa? Mas aí eu fui ver, não é só a mama densa, né? Eu tive um microadenoma hipofisário, que aumenta a taxa de prolactina. E esse aumento da taxa de prolactina deixa a mama também um pouco mais com edema, né? E aí eu falei, bom, então começou o primeiro DHS lá na hipófise, né? E aí alterou tudo. E aí eu comecei a entrar numa frenética de exames, né? Porque tudo isso começou porque eu queria engravidar e não conseguia, né? Então foi uma coisa em cadeia. Mas todos esses DHS, a origem do DHS já estava lá no nascimento, quando a pessoa nasceu, que para nascer foi um sufoco, né? E aí ela já vem com o DNA de protetora, então tudo exacerba, tudo fica muito grande na vida da gente. Então essa potência em proteger o outro esquece de proteger a si mesmo. É isso. A gente vê muitas mulheres que são parecidas contigo, né? Que não é o meu caso. Sim, não diretamente, né? Mas indiretamente, sim. Eu tenho outros aspectos de superprotetora, né? Mas, assim, tem muitas mulheres que abarcam a vida de todo mundo e elas assumem, assim, ao pé da letra, que elas são responsáveis pela felicidade de todo vizinho, até do gatinho, do cachorro da casa, né? Se tem alguém que não está bem naquela cidade, naquela rua, elas têm que salvar, elas têm que ajudar, né? Então, elas fazem parte de trabalhos sociais, elas têm 10 funções da igreja, também já fiz isso. Então, elas têm todos os tipos de trabalhos voluntários para conseguir ajudar mais gente, né? Isso, é isso que a Eliana está trazendo, a pessoa que é uma mãezona de todo mundo, né? E essa é uma predisposição para ter um câncer de mama. Exatamente, né? Então, quando você olha para esse conflito, abraçar o conflito, né? Abraça o conflito, tá tudo bem. Então, mas antes de cuidar do outro, né, a gente tem que aprender a cuidar da gente, né? E a olhar pra gente. Esse autocuidado, Silvina, que é incrível, incrível, porque você começa numa rotina e aí quando aparece alguém com alguma necessidade ou com algum sintoma qualquer, né? Já larga tudo e sai correndo para acudir o outro, como se fosse uma coisa assim de autossobrevivência, sabe? É aquela empatia muito sanguínea, diria.
sabe? Então, parece que eu perdi um pouco a fala aqui agora, porque me deu um branco, porque Deixa eu só além pegar, desse que eu ia deixa eu falar, só pegar por que nós mulheres porque nós fazemos mulheres isso, fazemos né? isso. E aí o que aconteceu há uns anos atrás também é que eu sempre sofri com frio. Eu nunca gostei do inverno, porque eu tenho muito frio nas minhas extremidades. Eu fico com as pontas dos dedos arroxeadas, o pé super gelado e arroxeado, e a boca arroxeada. E aí cada um dá um diagnóstico, né? Aí eu resolvi ir numa médica vascular para entender o que estava acontecendo, né? Para receber uma explicação coerente com a minha biologia. Aí ela, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu tô com as extremidades roxas e o neurologista pediu para vir conversar com a senhora para ver o que era, né? Aí ela, é porque você é muito simpática. Ela fez para mim, eu não sou simpática, então eu não tenho. Aí eu fiquei, Silvina, aconteceu isso, eu era muito jovem. Foi logo quando, acho que já foi depois de 5 anos que eu tive aquele microadenoma, né? Que eu fui no neurologista para fazer o novo tomografia, para ver como é que estava, porque se ele aumentasse de tamanho, eu tenho que fazer uma cirurgia. E eu fujo dessas coisas, né? Não procuro, né? Claro que a gente tem que fazer, mas E aí eu comecei a rir. Aí eu falei, realmente eu sou muito simpática. Mas o que é ser uma pessoa simpática, né? É ficar em alerta o tempo todo. O tempo todo. E aí você vai se descobrindo uma pessoa protetora, que está sempre em alerta. Então eu estou sempre com o meu ouvido, sabe aquela minha anteninha, meu radar? Meu radar está sempre ligado nos 220. Então é isso, né? E chamar atenção para essas coisas. Não tem que chamar atenção. Eu sou assim, minha fraqueza, digamos assim, né? Meu ponto fraco. Eu não posso ver alguma Sim. dificuldade que eu vou lá, ou eu vou ficar do lado. E eu fico sofrendo junto, porque eu sou quase uma esponja, absorvo tudo. E isso é a lei da empatia. Entende? Mas eu não consigo. Esse é meu desafio, é olhar para mim, é olhar para mim antes de olhar para o outro, né? O quanto que eu vou me entregar para o outro e vou me prejudicar, porque o outro ter a vivência dele, né? Ele tem que aprender com as deficiências dele, os limites, como eu tenho que aprender os meus, né? E aí, quando chega alguém aqui na podologia, porque na podologia, eu sou uma terapeuta na podologia, eu não sou só uma podóloga, né? E muitas vezes chega para mim, eu tô com uma mama densa e eu tô apavorada, tô, né, com medo de desenvolver o câncer. E aí você partilha da história, né? E você coloca para ela também a medicina germânica, né? Que nada mais é um bate-papo, que você ajuda ela a entender o que está acontecendo. E aí depois você recebe um áudio da pessoa dizendo, poxa, quanto você ajuda. E isso é muito gratificante, né? Porque ali não é só um olhar para os pés, né? Tem um olhar para o ser humano que está ali, né? E a gente muda a nossa marcha, nosso caminhar, nosso posicionamento por conta de uma preocupação excessiva. Né? Por conta de uma não atenção, eu também tenho meu problema no pé lá também, né? E aí, o que eu posso dizer para você, o que eu vi na podologia já, assim, concreto, mas e também é a percepção de cada um, não vamos generalizar problemas nos pés com o câncer de mama, né? Por favor, mas assim, pessoas que apresentaram câncer de mama, né, aqui, que eu atendi, não foram todas, um percentual muito pequeno, de apresentar uma onicomicose nas unhas, né, um descolamento de unha. E isso, né, se você olhar a história do consulente, você traz essa informação através dos pés, né, mas não como diagnóstico, né,
O diagnóstico quem dá é sempre o consulente. O consulente chega, eu estou com câncer de mama. E olha para os pés e vê o que tem nos pés e fala, olha, quanto tempo você está com esse descolamento de unha? Tem a ver. Aí, por quê? Porque se ele não dá um tratamento integral, aquela micose vai se tornar um problema depois, né? E visto que eles não podem tomar muita medicação, porque já estão em tratamento, então chamar atenção para quê? Aí você indica um óleo essencial, né? Você indica tratamentos mais amenos, né? Mas o câncer de mama é muito, assim, é um aprendizado. Ainda ontem eu estava vendo uma entrevista do Luigi Barrichelli, que ele escreveu um livro de autoconhecimento, né, de autoajuda, e o entrevistador perguntou quando que ele teve essa ideia, né? Ele falou assim, quando a minha esposa teve um câncer de mama, né? E aí quando tem esse problema na família, é um despertar familiar que se acontece. E isso que é o mais lindo de tudo, né? A mudança de tudo acontece com... Então você vê o câncer de mama, né? Não quero romantizar o problema aqui, mas se a gente consegue olhar para ele de uma outra maneira, como um aprendizado, a gente muda certos hábitos na nossa vida e consegue uma harmonia melhor, né? Porque eu tenho um professor que ele fala o ideal para todos seria o caminho do meio, né? Mas andar no caminho do meio sem o autoconhecimento é muito mais desafiador, né? Então, às vezes, vem o diagnóstico para ir para o caminho do meio. Não é uma sentença isso que eu estou falando, é só minha observação. Saber que tenho isso na família, que tenho isso no meu DNA, faz com que eu procure um conhecimento. A gente não, como o Dr. Hammer falou, nós não podemos evitar um DHS. Mas eu já tenho ali no meu DNA uma predisposição para desenvolver uma patologia que a minha família toda está desenvolvendo. O que eu tenho que fazer? Parar e olhar para mim. Né? Conversar com essas pessoas que tiveram, qual o estilo de vida que tem, né? E olhar para o ambiente de cada um. Acho que esse desafio de olhar para o ambiente, Silvina, acho que é o mais desafiador para todos. Porque muitas vezes a gente não está totalmente aqui, no aqui e agora, para observar o ambiente. Sim, porque a gente está dentro do ambiente e a gente sempre romantiza, a gente idealiza que a nossa casa é a casa mais saudável, a mais perfeita, mesmo que a gente sabe que existem muitos problemas, né? Então a gente não olha como observador, como alguém que está vendo de fora. Por isso que é tão comum a gente olhar para o problema do outro e dizer, nossa, também ele faz aquilo outro, né? E na gente a gente não vê, né? Então, porque o nosso próprio ambiente, a gente tem os olhos tapados, né? Bem mais, né? E por isso que a gente vive dentro, por exemplo, do DHS, não tem como evitar, você trouxe, né? Mas quando a gente se conhece mais, a gente sabe que a emoção que faz parte do DHS, ela dura 2 segundos, né, no máximo, né? E o que faz eu ficar com o câncer ou ele não ficar, né? Então, é a minha percepção, né? Toda que vem do ambiente, que vem com o meu estilo familiar. Por exemplo, na minha família, por que ela é vista como doença genética ainda? Que já não é mais nem verdade, né? Mas ainda é. Porque nós que estamos no mesmo clã, todos nós agimos do mesmo jeito. Se você olhar uma tia lá distante que você nunca conheceu, você encontra ela depois que você tem 50 anos e ela é igualzinha a você, né? Então, a gente, sem se conhecer, a gente age, a gente se torna igual. A gente tem comportamentos iguais, né? Então, o nosso clã, nosso sangue, nossa genética toda, né? Ela é forte, ela está 100% na gente, né? Então, quando a gente esse autoconhecimento faz a gente perceber o que a gente está repetindo na família, né?
quais os padrões que me fazem ficar doente, porque tem famílias com tantos cânceres e tem famílias que nunca têm câncer, né? Para minha família, eu sempre dizia, ninguém tem câncer de nenhum tipo, né? Não era costume ter câncer. Tem 500 outras coisas, né? Mas câncer não é um padrão da minha família. Mas sempre tem alguém, de repente, que tem um câncer maligno, né? Volta e meia aparece alguém. Então, não é a genética que está trazendo esses cânceres, as doenças raras que estão vindo hoje em dia, né? Por que tem tanta doença rara? Doença rara não é genética, né? Porque ela é rara, ela é nova, né? Então, nosso corpo sabe inventar novidades, né? E tantos milhões de mulheres cada dia ficando doentes novas, tem gente na família que tem câncer, né? Então, se tu olhar mesmo os fatos reais, pesquisar um pouco, parece que é desses 7% das pessoas que têm câncer diagnosticado, tem alguém na família que já teve, né? Então, o que são desses 7% perto de 83%, né? Então, a genética ali, diretamente, já não é verdade, né? E daí, ainda, dentro disso, você vai pesquisando, né? Então, você vai vendo que a gente está usando muito a dizer que é genética, que tantas doenças autoimunes também que são genéticas, né? Enquanto isso, a gente continua dentro da doença, né? Por isso que a gente não sai do padrão familiar quando a gente se acomoda. Dizer, minha mãe teve câncer. Ontem ainda atendi um senhor que ele falou assim, meu pai teve falência renal, meu avô teve falência renal, é de família, né? Então ele já não queria nem olhar para a situação, é de família. Não tem mais nenhum rim com 40 e poucos anos, né? Então, daí se a pessoa não acredita que é realmente de família, pouco tem como a gente ajudar a pessoa, né? Então, o mais trabalhoso para mim na Germânica é desconstruir as histórias, as mentiras que a gente aprendeu. Estou falando de mim, né? Sim, não dos outros. Falar da gente, Porque a gente tem... Sim, quando eu te conheci, você sabe como eu estava, né? A minha dificuldade de acreditar, de entender a Germânica, 100% era não querer desconstruir tudo que eu sabia, né? Porque eu sabia tantas verdades que eram minhas, né? E isso a família de diabéticos, por exemplo, tem é tão forte, né? Então a gente tem tantas verdades que são da gente, tantas crenças, para a gente acreditar numa coisa nova, a gente se apega, né? Prefere ficar naquilo que é seguro, né? Bom dia, quem está chegando? Adriana, nossa colega, também estudante. Tem bastante gente aqui hoje, né? Que bom. Então é isso, nós viemos com uma programação, cada um com a sua, né? Que nem a digital, que nem a Iris, né? Não tem igual. E olhar para essa programação, né? O que viemos aprender, né? Os desafios, esse o desafio. É que às vezes a gente fica tão focada no outro, tão focada no externo, né? E esquecemos de olhar para dentro e ver o porquê, né, que eu estou repetindo o padrão, né, e às vezes nem sei que estou repetindo o padrão, né, e aí é que é legal você entrar em contato com os profissionais terapêuticos, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, para descobrir esse eu, né, e depois estudar, né, e conversar com os terapeutas da Germânica, porque esse bate-papo é gostoso, né? Porque a Germânica, ela vai bem com tudo. Ela vai bem com tudo, né? Sim. Ela é tão ampla que ela vai bem com tudo. Então, quando a gente traz alguma informação da Germânica para quem já tem um diagnóstico, fica assim mais claro que aí a pessoa descobre que ela está no caminho certo também. E o que ela escolheu para a autocura dela é correto, né? Porque temos tantos outros... A Patrícia, Matheus, bom dia, Patrícia. Então, temos tantos outros caminhos de autocura que a Germânica, ela abrange todas, né? Ela é um coadjuvante que faz parte de toda a história, de cada história do ser humano, né? E ela pertence a esse universo das terapias, que complementa todas as outras terapias e as profissões também, né? Eu nunca pensei que eu pudesse usar a Germânica na podologia,
Eu falava, nossa, como assim eu vou cuidar do pé e cuidar do outro? Mas eu falei, mas eu já cuido do outro. Cuidando do pé, eu já estou fazendo isso. O pé é um microsistema, né? É porque a gente tem a crença que você cuidar do pé, você precisa só cuidar daquele órgão. É isso que a gente aprendeu, né? O mundo industrializado, a pessoa só sabe fazer aquela pecinha. E os médicos se especializando numa área, eles precisam fazer uma clínica geral, sim, né? Mas assim, foi muito separado o ser humano, né? Por exemplo, se a pessoa está numa depressão, o médico que trata do pé não sabe ajudar, né? E nós da Germânica, quando você vai atender alguém com depressão, se ele tem uma unha encravada, a gente sabe que tem toda a ligação, né? Por exemplo, a Patrícia é professora de inglês, né? É a minha colega de mentoria, né? Por exemplo, se ela tem um aluno que não consegue realmente entender, não consegue aprender, ele pode estar constelado, a gente fala na Germânica, ele pode estar com vários conflitos ativos que o cérebro fica em superatividade, não tem como ele assimilar mais uma coisa estranha, né? Porque a autoproteção que o corpo forma é de proteger para tudo que é novo, né? Tudo que é diferente é perigoso, né? Nós temos essa autoproteção, né? Então, a dificuldade de aprendizado na escola, TDAH, tudo isso está relacionado com a nossa fisiologia, porque o nosso corpo sempre procura uma solução. Então, se uma criança é diagnosticada com uma deficiência de aprendizagem, um idoso diagnosticado com depressão, com ansiedade, tudo tem a ver com o nosso físico. Tem um sintoma físico que está mostrando o mesmo sintoma, só que a gente não está acostumado a olhar para isso, né? Então, por exemplo, quando eu tenho câncer de mama, que nem você trouxe, né? Muitas pessoas que são aquelas mãezonas de todo mundo, elas já têm todo o comportamento que traz tudo isso que você falou. É uma pessoa super simpática, né? Ela é uma pessoa que está sempre amorosa com todo mundo, ela se coloca em último lugar. Então, se a pessoa é muito amorosa, se alguém tem uma situação difícil ali que não está conseguindo resolver, eu vou resolver por ela. Eu vou desenvolver um câncer de mama, né? Olá, Regina. Minha terapeuta particular está chegando. Bom dia, obrigada. Bom dia. Então é isso, Silvina. A gente se coloca no lugar do outro e a gente quer absorver tudo do outro, né? Que aquele outro não sofra, né? Que coisa pesada, né? Se torna um fardo, né? E tudo não tem como. Não tem como ser saudável, porque a gente tira a dignidade do outro. Tudo isso que você mencionou, o que faz lá nos pés? Muda totalmente a postura, né? Muda totalmente a postura. Então, todo esse déficit de atenção, tudo isso vai causar alguma coisa no pé, né? E, nossa, e é incrível que dá para ver tudo isso nos pés, sabe? Todo o comportamento, todas as preocupações, as tristezas, melancolias, tudo vai nos pés. É incrível, né? Não tem como não desestruturar o alicerce, né? Tem como, porque é tudo ligado. Esse microsistema, ele é fantástico. Ele fala, eu falo hoje, eu falo com muito orgulho que eu sou a tradutora dos pés, né? Do mapa que existe nos pés. E bate tudo. Assim, quando você começa a interagir com o consulente e você mostra algumas coisas ali que talvez ele não tinha percebido, eles ficam, me conta mais, eu quero saber mais, sabe? Porque essas informações vão mostrar novos caminhos, sabe? Mostra novos caminhos, e aí você vê aqueles olhos brilhando, aí a podóloga fica brilhando também, né? Que ela também está no caminho correto, né? Porque aí o que acontece com tudo isso que eu estou falando para você? É a reeducação. A minha reeducação, porque eu não preciso sentir o que o outro está sentindo para ajudar, entende? É mostrar, abrir, jogar uma energia para que ele acenda a luz própria que ele tem dentro dele. E aí eu tô aprendendo, por isso que eu falo, eu aprendi a caminhar com a Germânica,
eu aprendi com a podologia, né? A podologia na germânica, eu aprendi a caminhar. Agora estou aprendendo a falar. Né? Porque como é que você vai trazer essas informações através dos pés? Tem que ser violenta. Né? Sim. Tem que ser com amorosidade, mas tem que falar a verdade. Mas aí como é que você vai falar uma verdade sem ser violenta, né? Porque tem várias maneiras, né? Aí tem aquela falar com o coração, né? Então hoje eu estou aprendendo a trazer a minha humanidade para falar, para despertar no outro a humanidade do outro. Sim. Porque é isso que eu falei antes. Se você está vivendo a dor do outro, se você toma para você tudo que ele está sofrendo, você não está assim ajudando o outro, porque ele perde se tira a dignidade, ele perde a força de se autocurar, né? Aí não acontece o processo de cura, porque a pessoa só tem esse poder, né? Só eu que mando nas minhas células, né? Não é o terapeuta que manda na reação do meu corpo, né? Porque essa nossa fisiologia, ela responde com minhas emoções, com minhas interpretações, não com aquilo que você fala para mim, né? Aquilo desperta, mas assim, a minha dignidade, meu alto valor tem que estar presente para eu conseguir me curar, né? Então, se você olha para o paciente como vítima, como coitado, eu tenho que salvar ele daquela situação, não vai ter cura, né? E não vai ter ajuda. Empatia, não tem empatia, entende? A saúde dos pés e mãos aqui, olha que lindo. Ó. Ampliei o meu olhar na podologia quando entendi que precisamos olhar além de uma podopatia. É isso mesmo. Porque a pessoa que senta na nossa cadeira de podologia, ela já tem uma dor, que é além da dor do pé, né? O pé é só o que está ali mostrando, mas a dor que ela está por dentro vem de outros DHS, né? E ter esse olhar de humano para humano faz uma diferença impressionante nos atendimentos, né? Traz esse acolhimento, traz essa empatia, com amorosidade, com humanidade, né? E esse olhar humano que está me fazendo bem, está me curando, né? Eu falo que eu arrumei consegui construir um método de autocura através do olhar do outro, né? Porque você não precisa entrar na vida do outro, ser invasiva, porque o tratamento podológico às vezes é invasivo, né? Mas você não precisa ser tão invasiva de se colocar no lugar do outro. Né? Essa é a magia de tudo, Silvia. A medicina germânica é linda quando você consegue entender o legado do Dr. Hammer para a humanidade, né? Por exemplo, em relação ao câncer de mama, como tem vários tipos de câncer de mama, cada diagnóstico que a pessoa tem na medicina convencional, ele vai mostrar qual órgão que está afetado, mas para a gente da germânica, a gente já vai conseguir interpretar qual a parte da pessoa que está com dificuldades de viver, né? Então, para nós, não mostra aquela glândula só, não mostra só aquela metástase, não traz aquela parte assustadora. Pra gente, quando alguém fala, não, eu tenho câncer de mama com metástase no fígado, no rim e no pulmão, né? Que é os órgãos primeiros, né? A gente já sabe que a pessoa, quais as dores inconscientes da pessoa. Por que atinge o pulmão? Por que atinge o rim? Por que atinge o fígado, que é o primeiro sempre, né? Não tem nada a ver com o câncer de mama diretamente, não é uma metástase, né? Então a gente olhar para isso, porque a gente está olhando para a pessoa, a gente não está olhando para o câncer, né? Porque a gente está interpretando a situação que a pessoa está vivendo, né? Através das conversas, né? Por exemplo, as primeiras vezes que eu ia atender, a pessoa perguntava como você atende? É uma técnica, o que você faz, né? Você faz massagem, como que você vai atender online? 2 horas são pouco para a gente conversar, pegar todas as... pouco e é bastante tempo, né, também, que é o natural é perto de 2 horas para a gente fazer todo o tratamento, né? Mas em 1 hora a gente tem tanta informação sobre a vida da pessoa
que a pessoa, a gente só fica escutando e fazendo trocas, e a pessoa vai se autodiagnosticando, né? Não é a gente que vai dizer, não, você é isso, você é aquilo. A pessoa vai caindo as fichas enquanto ela está falando, né? O bom da medicina germânica é que ela facilita o olhar para os pés sem criticar o outro, sem apontar as características do outro, né? Que, nossa, essa é a parte mais violenta da comunicação, né? Você criticar e apontar as defesas do outro, né? E na podologia, se você não tem esse olhar, você acaba fazendo isso, né? Tá doendo porque você cortou a unha errada, tá doendo porque você usou o sapato errado, né? E não é assim, não é isso que ele veio buscar, né? Ele veio buscar a compreensão tua, a dor que ele tá. E que essa dor nem sempre está além da unha encravada, está além da unha inflamada, está além da fascite plantar, está além do esporão, né? Está além do entorse do tornozelo, tá além do calo, né? E trazer essa para a superfície, aquilo que está no inconsciente. É isso. É porque a pessoa que tem uma deformação no pé ou que tem uma outra doença, um câncer, né? Lá dentro já mostra o que por exemplo, quem tem um diabético que tem uma deformação no pé, você vendo ali a situação que está o pé, você sai daquela culpa, porque geralmente assim, quando você tem um joanete é porque você usou um sapato apertado muito tempo, né? Eu tenho certeza que não é isso, porque eu tive joanete a vida inteira e nunca tive sapato, né? Então, de onde que vem a joanete, né? Então, o esporão, né? A unha encravada, ela piora, depende do calçado que você usa, mas não é a causa, né? Então, a gente para de culpar fatores externos, né? Para de culpar a pessoa, porque se eu sou culpada porque eu uso muito calçado fechado, se é por causa do calçado, eu sou culpada, né? O calçado é culpado, né? E a gente sabendo que é a fisiologia que está desenvolvendo aquele osso lá que está super se necrosando e depois se refazendo, porque é uma calcificação óssea que acontece ali, porque tem alguma situação na pessoa, não no pé. Isso, então, o câncer também ele só vem mostrar que tem alguma coisa na pessoa, né? Na vida inteira, né? No pensamento, no sentimento, nas sensações, no jeito que ela olha para a vida. Bom dia, minha amiga Lidina Embalagem, cita o nome de novo. A Marina cabeleireira aqui da cidade. A Liane também conheço, mas não é. A outra também sei o nome dela, a casa. Ah, tá, sei quem é assim, né? Então, muito bem-vindos vocês, né? Eu tenho muita dificuldade em decifrar os nomes e o nome da pessoa lembrar, né? Mas a Embalagem Cataratas é daqui da minha cidade, pertinha. Gosto muito, é uma pessoa muito, muito, muito cuidadora também, né? Muito amorosa. É muito lindo. Então, bom dia para todos. É isso. Isso. O câncer, o diagnóstico assusta. O diagnóstico de mama densa assusta muito mais, né? Mas aí quando você recebe o diagnóstico de mama densa, você olha para você, olha para o ambiente, né? Onde você está inserido. Veja, eu nem digo comportamento, porque não é um comportamento, né? É olhar para dentro e procurar mesmo, né? Às vezes tem gente que tem pessoas, eu vou falar também de mim, preconceito em consultar um psicólogo, né? O dia que eu consultei uma vez, ela me ajudou muito, mas o que me ajudou de fato foi um psicólogo, psicanalista junto. Ele tinha as duas profissões, né? Este olhar do psicólogo psicanalista faz toda a diferença também, porque eles têm um olhar mais profundo sobre o ser, né? E, nossa, fez uma diferença também, assim, enorme, enorme. Recentemente eu também estava assistindo a aula de um outro psicólogo, o Ivan, né? E ele também traz uma abordagem diferente.
e também traz o despertar. Então, muitas vezes é legal você ter um terapeuta que tem um olhar integral para você, né? E ajude você a trazer a tua luz de volta, né? Porque todos nós nascemos com uma luz e às vezes a gente deixa a luz no brando, né? E que dá para deixar essa luz ampliada, né? Iluminando tudo, porque quando você está no escuro você não enxerga direito, né? Você está dirigindo na neblina, né? Então, quando você aumenta o teu farol, você enxerga além, né? E você só, às vezes só consegue isso com ajuda, né? Com ajuda, com conhecimento. Sim. E esse autoconhecimento, fazer sozinha, vai te atrasar a vida. Vai atrasar a vida. É porque a gente não é especialista de todo e a gente, olhando para si mesmo, a gente não vê o que o outro vê, né? Porque, como eu comentei antes, a gente vê os defeitos do outro e não vê os defeitos da gente. E assim é em todos os sentidos, né? Mas quanto a procurar ajuda, nós temos muita resistência de pedir ajuda, nós mulheres também, né? Porque a gente aprendeu que é só louco, só pessoa com problema que vai procurar ajuda, não pessoa saudável, né? E a gente não quer ser uma pessoa que tem problema na vida, a gente quer mostrar. Então a gente aprendeu que a gente tem que ser a Mulher Maravilha, tem que ser a guerreira, né? E a Mulher Maravilha, a mulher guerreira não vai pedir ajuda nunca para os outros, né? E é a que mais adoece, né? Porque ela não tem amor próprio, vida própria, ela está sempre salvando alguém, né? Então, a gente admitir que a gente precisa de alguém de fora, olhando para nossas dores, é o caminho mais rápido para a gente crescer, né? A Adriana está falando, faço hipnoterapia há 2 anos, e que foi mais trouxe luz para minha vida. É, porque o outro, a especialidade do outro, olhando para a nossa dor, faz essa diferença. Não quer dizer que o outro sabe mais, mas o outro está olhando de fora, né? Ele não está olhando com a minha cegueira, né? Porque todos nós temos miopia quanto a nossas sensações, quanto a nós mesmas, na nossa pessoa, né? Então precisamos de ajuda de alguém, né? E, por exemplo, se a pessoa tem um diagnóstico de um câncer e a pessoa entra diretamente só no pânico, né? Ainda mais se falam que é um câncer maligno, né? Se a pessoa não tem uma pessoa para se amparar, se ela não tem uma força além dela mesma, ela realmente sucumbe, porque daí tem tanta agressão, tanta medicação, que a pessoa fica frágil fisicamente, né? E se ela não tem algo que ajuda a alimentar a alma dela, o ser dela, que vem trazer uma luz diferente, é muito fácil a pessoa ter recaídas e daí o câncer voltar logo depois, né? Mesmo que cura pela medicina convencional, quem teve um câncer uma vez sempre tem que ficar em alerta, né? Isso já é o primeiro DHS que fica, né? Porque nós geralmente não sabe que isso não faz sentido, né? Mas é porque a pessoa não tratou a causa, a pessoa só tratou a fumaça, a pessoa não apagou o fogo que causou o câncer, né? Então, enquanto estava abafando a fumaça, parecia que estava curado, mas a dor está lá dentro, latente, né? Então, olhar para a causa quando tem um câncer de mama, para a verdadeira causa, não para... Tipo, o que causou meu câncer de mama foi esse mioma que eu tive. Não, mioma é só um sinal que você teve alguma coisa, né? Então, o que causou o meu câncer fica muito na consequência, né? Não no que está por trás, né? Tanto pelo lado psicológico como pelo fisiológico, que é uma soma de tudo que acontece com a gente. Nosso corpo é tão inteligente que ele tem a maneira de adoecer e ele tem a maneira de curar, né? Ele é sábio, ele traz a doença para te dar um clique, ó, olha o que você está aprontando aí com você, né? E aí depois quando você entende, ele traz a cura, né? Porque o que é a luz própria, né? A luz é você ter a sua luz própria e ajudar o outro a iluminar-se também, né? Só que se você ficar no outro, que nem eu vou falar de mim de novo, né? Quando você fica no outro, querendo ajudar o outro, você apaga a luz do outro. Porque você precisa de luz, então você vai lá, retira a luz do outro para você.
né? Então você não permite que o outro cresça, não permite que o outro se transforme num ser humano, né? Que vá para o caminho do meio, né? Então por isso que um bom terapeuta, que quem assiste a gente aqui, quem tá todo mundo é da área das terapias, né? Ou de alguma trabalha com pessoas, né? Com humanos, né? Então, a pessoa para conseguir enxergar a dor do outro, sem estar refletindo a própria dor, a pessoa precisa fazer muita terapia, muito autoconhecimento. Bom dia, Amanda. Porque senão, é que nem você falou, se eu estou procurando curar a minha própria dor, eu não vou estar dando cura para o outro, porque eu estou simplesmente querendo absorver a vida dele, porque está faltando vida em mim, né? Então, o terapeuta salvador, que quer resolver o problema de todo mundo, ele não consegue salvar ninguém, nem a si mesmo, né? Então, a gente que é terapeuta precisa conhecer todas as nossas dores e usá-las como potencial, porque quando você tem uma dor muito forte, ela tem uma bomba por trás que faz você agir, né? Que faz você ter força, né? Demorei a entender a minha dor, né? Eu demorei muito a entender a minha dor. Quando eu entendi que a minha dor era essa, né? Aí eu falei, nossa, tá, o que eu vou fazer com tudo isso agora, né? Me reinventar. Não, eu não vou me reinventar, porque ninguém se reinventa, né? Eu vou ajudar a abrir, a iluminar a minha luz, né? Então, abrir o coração, né? Falar, deixar o coração falar. A Tilda, né? Que não tem boca, ela fala com o coração, né? Trazer um pouco da Tilda para mim, entende? Trazer essa humanidade de volta para mim, porque quando eu entro na vida do outro, eu tiro a minha humanidade. Né? Eu absorvo a doença do outro para mim, depois eu vou fazer o que com essa doença? Eu vou só... É como se eu estivesse lá no tronco e me auto-chicoteando, né? Para que tudo isso, né? Para que usar de tanta violência, né? Para que tanta violência? Aí entra a comunicação não violenta para dentro de você. É isso, amiga. Eu acho que eu falei demais já. Agora continua aí a nossa live. Já podemos já encerrando também, né? Mas a gente vê assim que o mundo é tão doente, com tantas doenças, com tantas coisas, é um alerta para a gente dizer, não, se tem doença é porque tem desequilíbrio, né? Porque a nossa natureza, quem nos fez, o Criador, ele não fez a gente com doenças raras, não fez a gente para criar um câncer de mama, ele não fez nenhuma peça com defeito, né? Todos os órgãos que nós temos, qualquer unha encravada, tudo vem com um significado, né? Vem com uma lição indiretamente, né? Então, é isso, a Bia falando para largarmos o chicotinho. Porque quando a gente usa o chicotinho com a gente também usa ele para os outros, né? E a gente fica muito fraco, muito pequeno perante a vida. E a gente só vai fazer parte do mundo doente. Porque o mundo sadio não tem doença, não tem sofrimento. Ele tem, tipo, o DHS existe, né? E todos nós fazemos muitos DHS todos os dias, né? Por exemplo, até para abrir uma live aqui, sim, a gente tem um DHS, né? Só que a gente não morre por causa disso, a gente não desenvolve um câncer, porque o nosso corpo se autocura, né? Então, toda situação, né? Por exemplo, qualquer um de nós que está nos ouvindo também, toda hora a gente tem coisas inesperadas, né? Por exemplo, a gente não tem nada previsível, a gente não tem controle sobre nada, né? Então, quando a gente quer uma vida assim muito certinha, acredita que, nossa, agora eu tenho um bom salário, agora eu vou viver bem, vou viajar o mundo. Aí acontece uma bomba ali, alguma coisa assim, alguém da minha família e perdi o chão, né? Aí vem um câncer maligno, né? Por quê? Porque eu estava me iludindo, né? Não existe segurança, né? Não existe vida estável. Nós somos humanos em evolução, né? Porque pela germânica, a gente vai entender a germânica, essa também foi uma coisa que eu travei muito, né? De acreditar que nós somos seres em evolução. Eu estava na mentalidade infantil, que Deus nos fez no boom e nós sempre fomos assim, né? E não, há milhões de anos o ser humano não tinha uma mama com todos os componentes, né? Então, primeiro só tinha a pele para proteger, depois tinha a parte da alimentação, não sei se é bem essa ordem, né? Mas a alimentação para sobrevivermos,
teve que ter logo, né? Então, os ductos mamários, ali as partes onde passa o leite, isso tudo foi se formando depois. Bom dia, Dolores, estamos encerrando. Mas tudo se foi se formando depois, né? Nossa espécie em evolução, né? E por que nosso corpo foi evoluindo e vai daqui a milhões de anos nós não vamos ser mais nada do que nós somos hoje, né? Porque nós precisamos ser adaptáveis ao mundo, né? Porque senão nós vamos ser que nem os animais que se extinguem. Tem tantos animais que foram acabados porque eles não eram malháveis, né? Bom dia. Nós, seres humanos, somos malháveis quando nós temos saúde, quando nós temos doença, porque nós somos rígidos, né? Então, a doença vem para nos ensinar que podemos ser mais malháveis, que tem alguma coisa que nós estamos levantando para a gente, né? A gente tem tanta energia a gente tem, que às vezes a gente direciona a nossa energia para o campo errado, né? Para o campo que não é adequado. Isso. Não vou falar errado, porque ninguém erra assim, porque não tem conhecimento, né? Para o campo, direciona para o campo, né? E aí você dispersa a sua energia, né? Então, aumentar a sua energia interna faz com que a tua luz aumente e você mostre o caminho que você está seguindo, mostra-se mais nítido, né? Para você. E aí, uma vez meu pai falou uma coisa para mim e me machucou muito, mas hoje eu entendo, né? Seja o exemplo para os seus irmãos, né? Porque o filho mais velho, ele tem essa incumbência de mostrar o caminho, né? E eu não tinha entendido muito bem isso, né? Mas é exatamente isso, se potencializa para iluminar o caminho para quem vem atrás. Para todos os irmãos da vida, do mundo, né? Porque a gente não é só os irmãos mais novos que são do pai e da mãe, né? Todos isso não quer dizer irmãos, que você tenha que ser perfeita, entende? Não. E perfeição não existe, né? A criança... A postura da criança entende que você tem que ser perfeita. Mas o que teu pai falou é a voz de Deus falando. Porque você sendo um exemplo de todos os sentidos. Admitir que você é malhável, que você comete fraquezas, que você tem altos e baixos. Tudo isso faz parte da nossa cura. Você vai lidar com esses desafios é que vai te potencializar. Sim, aí você começa a andar na vida, né? Por exemplo, se você ficasse com chicotinha, você ficasse se autoculpando, você não vai ter força para uma profissão nova nunca, né? Para um trabalho novo nunca. Você vai estar sempre brigando com as autoridades, você vai ficar no emprego que você vai estar sofrendo, né? Então, é só se conhecendo, sabendo seus pontos fortes e fracos e fazer eles ficarem mais pertinho um do outro, né? Que a gente leva uma vida mais leve. Nossa, Eliana, posso postar compartilhado? Você quer? Então tá bom. Eu te agradeço muito. Todas as terças de manhã, durante o mês de outubro, estamos falando de câncer de mama, né? Nas sextas-feiras, eu estou falando sobre diabetes, porque dia 5 de novembro eu vou fazer um novo workshop sobre as causas fisiológicas da diabetes e aí quem quiser, já abriu as inscrições, mas ainda não comecei a praticar muito, né? Mas já está marcado para o dia 5 de manhã, né? Quem quiser, quem sabe, de pessoas que têm interesse em conhecer, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente está prevenindo, né? O diabetes é prevenível, sim, mas não parando de comer açúcar, só se policiando. Ele é prevenível quando você olha o que causa ele de verdade. Tem tudo a ver com os pés, né, Silvina? É o que mais atinge o teu, assim, que é o que traz mais clientes para você, né? Mas tá certo, então, Eliana, obrigada, tá? Vamos fechar aqui. Obrigada quem esteve aqui também, que vai assistir. Eu que agradeço. Depois. Um grande beijo para todos que ficaram aqui com a gente. Um grande beijo para você, viu? Muito obrigada. Quando quiser voltar nas terças-feiras, está convidada.